Não tente acertar tudo na primeira vez. Dê uma chance ao tosco, por mais feio que seja, para que você possa cair, consertar, modificar e reprojetar depressa. É um caminho muito mais fácil para aprender, crescer e progredir no que é essencial. Você precisa começar com algo mal feito. Como assim? Como é que você está dizendo para eu começar com algo mal feito? Tenha calma, vou lhe explicar agora. Você tem que começar com algo que esteja, podemos dizer, todo errado, todo bugado, todo mal feito, entre aspas, porque assim você vai conseguir melhorar aquilo cada vez mais. Se você quer entender mais sobre essa lição, então continua no vídeo e já deixa seu like, compartilha com os amigos se você gostar e se inscreve aqui no canal também. Então, vamos lá. Para você aprender a escrever, lá quando você era bem pequenininho, você pegava aquelas formas de letra, né? Aqueles pontinhos assim, aquele pontilhado das letras. Aí você ia lá e fazia um negócio todo torto, várias e várias vezes naquele livro, ou se não no próprio caderno mesmo, você lá tentando seguir aquele pontilhado para formar a letra. Até hoje eu tenho esses livros com espontilhado a linha toda torta. Mas enfim, então do mesmo jeito que você aprendeu a escrever, você começou todo mal feito, todo bugado, todo errado. A maioria das coisas na vida, se não tudo na vida, é assim. Você vai começar errando muito, mas ao longo do tempo você vai melhorando, aperfeiçoando e assim você, no longo prazo, vai aperfeiçoar aquilo que você está aprendendo, aquilo que você quer fazer, o objetivo que você quer alcançar. Então, por isso que eu disse, comece com algo mal feito. Agora você entendeu. Então, essa é a nona lição do livro Sem Esforço. A gente está aqui na terceira parte e vamos para a 10ª lição agora. Devagar é tranquilo e tranquilo é rápido. Eu vou te contar uma história aqui que é o seguinte. Lá no século XX, acho que início dos anos 1900, tinha duas equipes que estavam tentando chegar ao Polo Sul. Ninguém, até aquele tempo, né, tinha sido registrado, não havia nenhum registro de que alguém teria chegado ao Polo Sul do planeta. Então essas duas equipes elas foram para o Polo Sul, com a missão de chegar lá no Polo Sul. Vamos dizer que é a equipe A e a equipe B. A equipe A, a estratégia dela para conseguir chegar lá, ela dava o máximo de si. Nos dias que não estava descongelando as coisas, que não estava nevasca, nem coisa do tipo, caindo muita neve ou tempestades de neve, eles metiam o aço, ia lá e para cima e andava não sei quantos quilômetros, 30, 40 quilômetros, não sei quantos quilômetros. E quando era no dia que estava descongelando as coisas, tava tempestades, aí eles paravam, tava só o pito, né? Por causa dos outros dias que eles ficaram fazendo esforço na moleque. Então, um esforço grande. Então, esses dias eles estavam muito cansados, por isso eles paravam. Só que a equipe B, diferente deles, o que eles fizeram? Eles pensaram, peraí, para chegar no Polo Sul, eles mediram, né? 2.400 quilômetros. Beleza. Vamos fazer a seguinte meta. Cada dia a gente vai andar 24 quilômetros. Nem mais, nem menos. 24 quilômetros. Seja com tempestade, seja favorável, vamos andar 24 quilômetros. Isso dá mais ou menos uns 100 dias para chegar lá no Polo Sul, né? No caso, 3 meses e 10 dias. Então, eles seguiram essa regra até o fim. E adivinha quem chegou primeiro? A equipe B, é claro. Pois é.
e a equipe A não conseguiu chegar. Se eu não estou enganado, parece que os caras ainda foram encontrados mortos, porque eles não seguiram estratégia nenhuma. Foram que nem um doido tentando ir até o Polo Sul, acabaram se esgotando mentalmente, fisicamente, e não conseguiram chegar a lugar nenhum e morreram. Mas a outra equipe, com essa estratégia de 24 quilômetros a cada dia, conseguiu chegar lá e não chegaram esgotados. Então essa 10ª lição tem tudo a ver com isso. Por quê? A equipe B, ela definiu um limite inferior, um limite superior. O que é isso? Por exemplo, o seu objetivo é ler o livro de Salmos em 5 meses. O livro de Salmos ali tem 150 salmos. Você quer ler em 5 meses. Aí, como você pode definir isso? Limite inferior e limite superior. O limite inferior você pode colocar nunca ler menos de um capítulo por dia. E o limite superior é nunca ler mais de 2 capítulos por dia. Então, quando você coloca ali um limite de eu não posso fazer menos que isso, que é o inferior, e o limite superior, eu não posso fazer mais que isso, de acordo com as suas condições, com o que você consegue fazer, você consegue muito mais facilmente manter a constância naquilo que você esteja fazendo. Seja um projeto, seja um trabalho, seja um estudo, seja um estudo da Bíblia, um estudo do colégio, enfim, do que você estiver fazendo. Quando você coloca limite inferior e limite superior, você tem uma noção de como agir e consegue manter a constância melhor. 11ª lição é aprenda princípios. Isso mesmo, aprenda princípios. Os princípios, eles são justamente a base daquilo ao qual você está aprendendo. Existem princípios financeiros, de como você pode ter uma melhor vida financeira. O princípio que é encontrado na Bíblia sobre a vida financeira é a questão dos dízimos e as ofertas, que a gente devolve 10% daquilo que Deus já deu para a gente. E a oferta seria de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que a gente quer, né? O valor pré-estabelecido ou uma porcentagem, enfim, da sua vontade. Então, isso é um princípio financeiro. E também tem princípios emocionais. Por exemplo, o princípio emocional. A sua mente, ela não distingue o que é realidade e o que é ficção. Para ela, tudo é real. Tudo aquilo que você pensa na sua mente, para ela, está sendo na realidade. É só você parar para pensar. Quando você está pensando que você vai fazer uma apresentação em público, vamos dizer, uma apresentação em público no colégio, por exemplo. Aí se você ficar pensando naquela apresentação e você ficar lá se imaginando as coisas dando errado e o povo rindo, mangando ou cochichando, você começa a sentir o sentimento como se você estivesse lá. Você não está lá, mas para sua mente você está lá. Então, isso é fundamental para que você entenda como gerenciar melhor suas emoções. E, enfim, eu falei aqui um princípio emocional, um princípio financeiro, mas também tem vários outros princípios que são bases da nossa vida, né? Então, o melhor lugar para você aprender princípios é através da leitura. E, obviamente, o melhor livro de princípios, é claro, é a Bíblia. Porque a Bíblia tem justamente princípios de todas as áreas da nossa vida. Seja financeira, seja emocional, seja espiritual, seja mental. A Bíblia ela sempre está mostrando, sempre está dando a gente princípios para que a gente possa viver e aplicá-los no nosso dia a dia. E através desses princípios, a gente pode escolher os melhores métodos, as melhores estratégias para realizar aquilo que Deus nos chamou a fazer, para cumprir o nosso propósito, para cumprir o nosso destino. Sim, e uma dica importante, quando você
ler a Bíblia, por exemplo, você tem que extrair, absorver tudo o que a palavra de Deus está dizendo. E como você vai fazer isso? Você vai ter que estudar a Bíblia, ver textos que estão ligados àquele texto que você está lendo, ler o texto dentro do contexto onde ele está. Você também assistir vídeos, pegar materiais que estejam explicando aquela passagem, que expliquem a base da Bíblia, que expliquem os princípios da Bíblia. E então você fazendo isso, você depois vai escrever o que você entendeu daquilo. E obviamente, para isso, para escrever o que você entendeu, você tem que pedir que Deus ilumine sua mente, para que você possa ter uma compreensão clara. Então, a aprender princípios é a 11ª lição, e vamos para a 12ª, que é ensine a ensinar. Como assim? A gente diz que nós temos que ensinar as pessoas a aprenderem, né? Mas, além de você ensinar as pessoas a aprenderem determinada coisa, você tem que aprender a ensinar as pessoas a ensinar. É meio confuso, né? Se você quiser voltar, essa parte do vídeo, volte para você entender melhor. Mas enfim, para você ensinar a ensinar, você tem que juntar os pontos mais importantes daquilo que você aprendeu, isso é simplificar. E você sabe como simplificar, né? Se você não sabe, aí você assiste o vídeo passado, que é a parte 2, que lá eu venho falando direitinho sobre como simplificar aquilo que você aprendeu. Mas enfim, continuando. Você vai juntar os pontos mais importantes daquilo que você aprendeu e você vai ensinar as outras pessoas a aprender e a ensinar aquilo que você está falando para elas. E uma boa maneira de fazer isso é você contar histórias. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, eu contei aquela história da equipe A, da equipe B, que foi para o Polo Sul, e você conseguiu entender melhor, né? Então, é justamente isso. Você tem que contar histórias, contar exemplos, ilustrações, porque assim as pessoas elas vão absorver melhor aquilo que você está ensinando para elas. E quando você ensina, quem está aprendendo mais é você mesmo. Você mesmo que está aprendendo mais daquilo que você está ensinando. Então, recapitulando tudo, a 9ª lição foi comece com algo mal feito. Eu já expliquei, né? Então, você vai começar ali com erros e depois você vai aperfeiçoando ao longo do tempo aquilo que você está aprendendo. A 10ª lição é devagar e tranquilo, tranquilo é rápido, que é justamente você definir um limite inferior daquilo que eu não vou fazer menos que isso e o limite superior que eu não vou fazer mais que isso, para você poder ter uma melhor constância nos seus estudos, no seu trabalho, etc. A 11ª foi aprender princípios e colocar eles em prática. E a gente viu que o melhor livro de princípios é a Bíblia, a própria Palavra de Deus, onde tem princípios financeiros, emocionais e etc. E a 12ª lição é ensine a ensinar, porque quando você ensina as outras pessoas a aprender e a ensinar mais outras pessoas, aí você estará criando um ciclo infinito de aprendizagem e de ensino que vai beneficiar outras pessoas. Claro, quando você está baseado de acordo com a palavra de Deus. Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui e compartilha. E é isso. Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. E eu te vejo na parte 4 do Lições para a Vida Mais Leve. Valeu, João Deus. Fica com Deus.